comigo sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Quem achou diz amém. Quem não achou fala assim: me espera, pastor. Vamos ler do 1 ao 7. Enquanto você abre sua Bíblia aí, como foi dito no CN News, o pastor Shepe Putso vai estar conosco no Hombridade. É um cara incrível. Eu o conheci na reunião global dos legendários lá em Campos do Jordão. Ele é o legendário 03, porque o 01 é Jesus e o 02 é o pastor dele, porque ele fala: eu sou um homem sujeito à autoridade. Mesmo o pastor dele nunca tendo subido a montanha, o pastor dele não é legendário. E o pastor dele fala assim: ô Shepe, dá esse número aí pro seu filho. Não, esse número é seu. Se o senhor não subir a montanha um dia, ninguém vai ter esse número. Por isso que ele é o 03. E é um cara extraordinário. Com certeza vai edificar muito quem o ouvir. Juízes 13, quem achou diz amém. Do 1 ao 7. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beberás vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Versículos 24 e 25. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Que versículo poderoso. Então o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Minha oração é que o Senhor fale conosco nessa manhã por meio dessa palavra, e que o Espírito dele nos incite sempre, em nome de Jesus, amém? Sansão foi um dos juízes que o Senhor levantou. O período dos juízes durou cerca de 400 anos, de altos e baixos, ali com o povo de Deus. O povo pecava contra o Senhor, então os inimigos prevaleciam, eles clamavam a Deus e o Senhor levantava um juiz, por meio dele promovia a libertação do povo e trazia um tempo de paz, até que o povo se esquecia daquilo tudo e voltava a cometer os erros, a viver uma vida pecaminosa como antes, e mais uma vez os inimigos prevalecerem contra eles, eles clamarem de novo e Deus levantar um outro juiz, e assim sucessivamente durante um período de 400 anos. E Sansão foi escolhido para liderar Israel com um pulso forte, para libertar esse povo da opressão dos filisteus. Ele deveria julgar Israel por muito mais tempo do que julgou. Ele deveria ter feito muito mais do que fez.
A vida de Sansão ilustra que nem sempre um bom começo é a garantia de um bom fim. A vida de Sansão ilustra que eu posso até começar bem, mas se eu não me mantiver na rota e me desviar dela, eu posso ter um futuro não muito bom. Em Sansão temos que aprender que começar é muito bom, porém o melhor ainda é terminar. Terminar bem. Como alguém certa vez disse, o importante não é como começa, mas sim como você termina. Eu gosto o que Salomão disse ali em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porque, em tese, quando nós iniciamos nossa caminhada, nós somos imaturos ainda, e vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos avançando, adquirindo maturidade, não cometendo mais os pequenos erros que cometíamos antes. As pequenas falhas, aquelas coisas óbvias, nós não cometemos mais os erros. Mas com Sansão foi diferente. Mas a gente vai ver ali ainda na frente da mensagem. Sansão teve um bom começo, mas infelizmente não terminou tão bem. Sua mãe não podia ter filhos, até que de tanto orar ao Senhor, ela foi abençoada com a gestação e a geração de um filho, que o anjo de Deus lhe disse que viria para libertar o seu povo. É incrível como grandes homens da Bíblia, a grande maioria deles nasceram de ventre que outrora eram estéreis. O anjo lhe deu algumas regras, algumas alianças, algumas diretrizes a serem seguidas, que deveriam ser seguidas após o nascimento do menino. Que os seus cabelos não fossem cortados foi uma delas. Ele possuía uma força descomunal, lutou contra muitos homens, liderando o seu povo e sempre querendo libertá-los da opressão dos filisteus. Os filisteus sempre foram os inimigos de Deus. Os filisteus eram inimigos mortais de Israel. Os filisteus possuíam a maior parte do domínio territorial naquela época. E Deus queria levantar Sansão para libertar o povo desse cativeiro. Ei, sempre que há um cativeiro, Deus deseja levantar alguém para quebrá-lo. Sempre que há um cativeiro familiar, Deus deseja levantar alguém para quebrá-lo. Quem é esse alguém aqui que vai quebrar os cativeiros familiares de sua casa? Sansão era nazireu, consagrado desde o ventre, nasceu com o seu propósito definido. Enquanto muitos estão perdidos na vida, não sabem o que querem, não sabem se casam ou se compram bicicleta, estão correndo atrás de muitas informações, de muitas fontes, de muitos cursos, querendo saber a razão de sua existência. Sansão nasceu sabendo o que tinha que fazer, nasceu debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus. Esse menino vai nascer para isso. Mas como foi o fim da sua vida? Juízes 16, versículos 19 a 21 diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: serei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que declaração mais triste é essa? Então os filisteus pegaram ele, lhes vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Um homem que nasce com um propósito extraordinário, com Deus garantindo a sua presença, agora está cego, andando em círculo, empurrando um moinho lá nos inimigos dos quais ele tinha que livrar o povo.
Que fim é esse? A pergunta é: por que ele começou tão bem e terminou mal? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que na sua morte ele matou muito mais filisteus do que na sua vida. Sim, ele fez isso, mas ele deixou de viver muita coisa que ele deveria ter vivido. Ele deixou de liderar o seu povo porque fez aliança com o inimigo. Ele deixou de trazer segurança para o seu povo porque se aliançou com o inimigo. Mas essa é a pergunta: por que ele começou tão bem e terminou mal? Será que você conhece pessoas assim? Eu não precisa levantar a mão. Será que você conhece pessoas que começaram bem e hoje não estão tão bem assim? Ao olhar para a vida de Sansão, eu aprendo algumas coisas. E a primeira coisa que fez ele começar o seu declínio no propósito foi andar sozinho. Diga assim: não ande sozinho. Ao olharmos para Sansão, vemos que ele sempre andou sozinho durante toda a sua vida. Nós nunca o vimos com um bom amigo. Você não vai ver Sansão buscando a Deus juntamente com pessoas. Você não vai ver Sansão fazendo isso. Sansão não tinha amigos. Eu quero dizer uma coisa: aprenda a andar em comunidade. Aprenda a amar e ser amado. Aprenda a cuidar e ser cuidado. Mesmo que você se machuque ou machuque outras pessoas, a cura sempre virá quando estamos em corpo. Andar sozinho sempre vai esfriar sua fé. Andar sozinho se torna um alvo fácil. Essa estratégia do diabo é antiga. A primeira coisa que ele faz é querer isolar a pessoa, para ela se tornar um alvo fácil. Aprenda a dizer uma coisa hoje, irmão. Diga assim: sozinho não. Essa é uma palavra que você vai levar para a sua vida. Sozinho não. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4 que é melhor serem dois do que um. Porque a melhor paga do seu salário, porque quando o inimigo vier contra um, os dois lhe resistirão. Quando Jesus envia os discípulos, ele envia de dois em dois, justamente para quando um cair, o outro sustentar o irmão. Fala assim: sozinho não. Sansão estava cercado de gente, mas estava sozinho, porque as pessoas à sua volta era o povo do qual ele tinha que livrar o povo de Deus. Olha, eu me lembro uma vez, a gente estava numa programação, numa chácara, com o pessoal da igreja, tendo ministrações e ministrações de tempos em tempos. E eu me lembro que em um momento de uma ministração, talvez uma das mais importantes daquele dia, o pessoal da chácara vizinha ligaram o som na maior altura. E uma farra, uma coisa doida. E parece que o som estava lá onde a gente estava fazendo o evento da igreja. Falei: Jesus, vai atrapalhar tudo aqui. Nós não estávamos conseguindo ouvir a ministração. E na época eu chamei o intercessor de lado e falei: você crê na palavra de Deus? Ele disse: creio. Falei: a Bíblia diz que quando dois oram na terra e concordam acerca de algo, aquilo é ligado no céu. Você crê nesse princípio? Ele disse: creio. Peguei na mão dele e oramos contra aquele barulho, para que aquele som cessasse. E passou uma pessoa do lado e viu a gente fazendo isso. Passou 5 minutos, aquele som desligou. Eu não sei o que aconteceu, mas desligou o som. Então podemos prosseguir com a programação daquele dia. E aí aquela pessoa que passou e ouviu, voltou e falou pra gente: vocês queimaram o som do cara, hein, na oração. Vocês não têm vergonha não? Mas o meu ponto é o princípio de orar em conjunto, o princípio de não estar sozinho. A sua oração só, ela é poderosa, mas quando você cumpre o princípio da concordância, isso tem um ecoar extraordinário na eternidade.
Então diga assim: sozinho não. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que o solitário busca seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Sozinho não. Segundo ponto que fez Sansão declinar no seu propósito, eu quero dizer a você: nunca perca a capacidade de aprender. Juízes 14, de 1 a 3 diz: e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agradou os meus olhos. Incircunciso aqui, irmão, é homem sem aliança, é pessoa sem aliança. Tomai-me porque ela agrada os meus olhos. Ele era centrado em si mesmo, indisciplinado e arrogante, por isso não era ensinável. Ele não tinha capacidade de aprender com os mais antigos. A Bíblia diz em Salmo 11:3: removidos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Ele não tinha fundamento, e quando seu pai resolveu ensiná-lo, na verdade ele sabia disso, mas quando seu pai fala: meu filho, vem aqui, não é assim que funciona, não vá se casar com o inimigo, mas busque uma mulher no meio do nosso povo. Não, eu quero aquela, ela agradou os meus olhos. Faltou cruzar os bracinhos e fazer assim, ó, eu quero. Ele não sabia ouvir. Logo no início da sua história, seu pai procurou convencê-lo de um grave erro: casar-se com a mulher de Tímina, filho dos filisteus, do povo inimigo. Julgo desigual, mas ele não sabia ouvir, ele não queria aprender, ele não queria um conselho dos mais velhos. Não saber ouvir, não querer aprender, é uma das maiores características de quem vai se dar mal na vida. Sansão não dá ouvidos para os seus pais. Será que isso parece semelhante aqui na vida de algumas pessoas? Eu mesmo, na minha adolescência, meus pais nunca sabiam de nada. Ah, você não sabe de nada. Eu com 16 anos era um expert, dominava todas as áreas do saber. Será que só foi comigo isso? O pior é que a gente tem alguns adolescentes de 30, 40 anos que até hoje vivem assim. Ai, pastor, eu queria ouvir uma palavra de esperança hoje. Sim, irmão, todo alinhamento de caráter, de comportamento com os valores de Deus sempre vai trazer esperança. Sempre vai trazer esperança. Agora, quantas vezes agimos como Sansão? Eu sei o que é melhor para mim, eu já sou grandinho demais, eu sou dono do meu nariz. O mundo de hoje está ensinando as pessoas a não dar ouvidos a ninguém, somente a si mesmo. Quantas vezes você não consegue receber uma instrução de alguém? Seus pais, do seu líder, do seu pastor, ouvir o seu cônjuge. Veja o que virou essa história. O casamento de Sansão acontece, mas a história é uma tragédia. Sansão propõe um enigma na festa, e quem descobrisse ganharia uma recompensa. Ninguém descobre. A sua mulher tira a resposta do coração dele, entrega ao seu povo, e quando eles responderam para Sansão, ele fica furioso e mata 30 homens só para pagar o que havia prometido como recompensa. Então ele
vai embora para sua casa. E o pai da menina entrega a mulher de Sansão a outro homem. Olha que balaio de gato. Irmãos, tem problemas na vida que poderiam ter sido evitados se nós simplesmente ouvíssemos o conselho dos mais velhos, o conselho daqueles que já passaram por aquela situação e sabe apontar a saída. Ele vai embora, o pai da menina casa a menina com outro. Quando ele volta e vê isso, por vingança ele queima os campos dos filisteus. Sansão nunca admitiu seus pecados, seus erros, nunca se humilhou diante de Deus. Ele é incapaz de se quebrantar. Uma pessoa que não quer aprender, irmão, nunca melhora. Uma pessoa que não aprende com os outros nunca melhora. Se você quer melhorar, aprenda com aqueles que são melhores que você nessa área que você quer melhorar. Quem está comigo pode dizer amém. Uma pessoa que não é ensinável na maioria das vezes, não vai ter uma boa história para contar. Terceiro ponto, são só 47, tá? Terceiro ponto, trate as fraquezas do seu caráter e domine a si mesmo. Juízes 16:1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e deitou-se com ela. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Eu vou repetir. Uma fraqueza de caráter não tratada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Por que Sansão se deitou com a prostituta? Porque era fraco de caráter. Ou talvez ele quis se vingar porque sua mulher foi dada a outro. Sansão matou um leão sem nenhuma arma nas mãos. Matou 30 homens. Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Arrancou os portões de Gaza, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. Não foi capaz de tratar as falhas do seu caráter. Não foi capaz de dizer não para suas vontades. De que adianta ter essa força descomunal, externamente visível, mas não ter um domínio próprio, como Gálatas 5:23 fala, do fruto do Espírito, domínio próprio, dominar a si mesmo. Sansão não tinha domínio próprio, Sansão não dominou seu impulso sexual, Sansão era impulsivo, era reativo. Agia com base nas suas emoções e orgulho. Ele reagia, ele não liderava. Ele não pensava antes de agir. Como José, quando foi assediada pela esposa do seu patrão, disse: peraí, como eu posso fazer esse mal contra o meu patrão e pecar contra o meu Deus? Você está doida? Irmãos, e nós? Quantas áreas fracas do nosso caráter? Quais são as áreas fracas do nosso caráter que precisamos tratar hoje? Fofoca, mentira, inveja, pornografia, ira, murmuração, indiferença, palavrão. Vamos dominar e tratar antes que sejamos prisioneiros de nós mesmos. Quem está comigo pode dizer amém. Faça a escolha hoje de orar por suas falhas e jejuar por elas. Sabe por quê? Você tem um grande aliado, Jesus. Você tem um grande aliado, Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a Bíblia também fala que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então quando eu pego a minha fraqueza e falo: Senhor, essa é a minha fraqueza, como Isaías disse: olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo arrancou uma brasa do trono e tocou nos lábios de Isaías, tocou na área que ele confessou sua fraqueza.
Quem está comigo pode dizer amém? Quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso da sua força nessa área da minha vida, me ajuda nisso. Irmão, é aí que o Espírito Santo começa a entrar em ação. É aí que o Espírito Santo começa a fortalecer você. É aí que o Espírito Santo começa a te atrair mais para perto dele, porque até o desejo de adorá-lo vem dele. É aí que você começa a ser mais despertado para ler a Bíblia, para poder fazer um propósito com Deus. E aí ele começa a conduzir você. Daqui a pouco você está dominando essa área que dominava você. Daqui a pouco você está aconselhando pessoas a vencerem nessas áreas que você venceu, porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Então faça a escolha hoje de orar por suas falhas. Procure alguém para prestar contas. Como isso é importante. Prestação de contas não é controle, mas é proteção. Quantas vezes eu fui tentado na área que eu estava sendo liberto, e antes de cair naquela área eu pensava: com que cara eu vou olhar para o bispo que sabe da minha história? Com que cara que eu vou olhar para o pastor Paulo Sérgio, que sabe da minha história, que me acompanha? Ter alguém para prestar conta é proteção. Então eu mudava a rota, eu falava: eu não posso fazer isso. E na semana seguinte eu falava: Paulo, venci. Isso me fortalecia ainda mais. Não que os inimigos diminuíram, não, mas eu cresci, eu desenvolvi, eu avancei. Quem está comigo pode dizer amém? É isso que acontece com você. Quarto ponto: não brinque com o pecado, irmão. A força de Sansão consistia em seus votos, em ser um nazireu. Segundo Números capítulo 6, um nazireu não podia tocar em nenhum cadáver, em nenhuma coisa impura. Mas em Juízes 14, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis um leão novo, bramando-lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como se rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe se deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apertando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu saber que do corpo do leão que o tomara. Ele quebrou o primeiro voto da aliança, tocar em coisa impura. Imagina só, comer mel de um cadáver, de um leão morto. Também não podia beber bebida alcoólica, nem consumir nada do fruto da vinha. Em Juízes 14, quando Sansão, contra a vontade de seus pais, em julgo desigual, se casa com a mulher dos filisteus. Apesar da Bíblia não dizer claramente isso, mas muitos teólogos estudiosos afirmam que Sansão encheu a cara na sua festa de casamento, quebrando mais um voto. Depois, o que acontece? Ele também não podia passar a navalha na sua cabeça, e ele novamente entrega seu coração a uma mulher ímpia chamada Dalila, e ela arma com os filisteus um plano para o pegar. Ela pergunta: onde está a sua força? Sansão fez disso uma brincadeira. Se eu for amarrado com 7 cordas que nunca foram usadas, eu vou perder a minha força. Ela amarrava ele, chamava os filisteus chegavam, ele arrebentava, ele brincava com aquilo, ele flertava com o perigo. Se me amarrar fortemente com cordas com 7
vergas de vinho fresco e ainda não estivesse sã, se me amarrar fortemente com cordas novas, ao final ela acessa o coração dele e ele entrega o segredo. Era os cabelos, o último voto, a última aliança. Sansão foi colocado para girar a roda no moinho do cárcere do inimigo, dia e noite, provocando risada dos filisteus. Está lá em Juízes 16, versículos 18 ao 21. Aquele homem que nasceu para ser o libertador, agora está lá, cego e rodando moinhos. Queridos, 3 verdades aqui sobre o pecado, por isso que nós não devemos brincar com ele. Primeira verdade: o pecado sempre te levará para mais longe de Deus do que você pode ir. O pecado sempre te segura por mais tempo que você gostaria. E o pecado sempre custa mais caro do que você está disposto a pagar. Aquele que era para ser o libertador acabou como escravo. Aquele que era para ser o príncipe acabou como bobo da corte. Eu quero dizer uma coisa a você: eu não vim aqui jogar peso na sua vida, mas eu vim aqui falar: não abra mão daquilo que Deus separou e designou você. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão da direção que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus reservou para você. Não negocie os seus valores. Eu vim aqui hoje invocar uma aliança, um pacto. Faça hoje um pacto com Deus. Submeta-se por inteiro a Ele, e o seu final será aquele que o Senhor planejou para a sua vida. Sansão é a história de um cara que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para fazer mais do que fez, viver coisas mais extraordinárias do que viveu, mas por causa do seu estilo de vida, ele não cumpriu todo o seu propósito. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu vim hoje encorajar você a buscar, a orar, a consagrar a sua vida, e tudo que você fizer vai glorificar a Deus. Amém ou não amém? Eu quero fazer um ato profético hoje aqui. Fique de pé. Não precisa levantar suas mãos, mas quantos aqui fizeram muitos votos e não cumpriu ou os quebrou? Não precisa levantar sua mão. A força de Sansão estava nos seus votos. Cada voto que você faz e cumpre te deixa mais forte, te aumenta as patentes espirituais, faz você dominar áreas que outrora dominavam você. Votar a Deus é comprometer o seu futuro com Ele. Quando Ana fez um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele é teu. Tire a minha vergonha. Ela comprometeu o seu futuro com Deus. Quando Jacó fez um voto, ele disse: Senhor, se o Senhor fizer tudo isso mesmo que o Senhor está prometendo, e eu tiver pão para comer e roupa para vestir, o Senhor me trouxer de volta em paz e em segurança na minha terra, na terra dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que erigi por coluna será um memorial, será a casa de Deus, e eu lhe darei o dízimo de tudo. Ele compromete o seu futuro com Deus. Vale ressaltar que Jacó não recebeu herança de Isaac, porque ele saiu fugido. Mas o poder da promessa e o poder do voto fez prosperar e construir uma vida digna, onde
dele saíram os patriarcas. É o poder do voto. Sansão tinha o voto desde o ventre. Sim, ele matou milhares de filisteus. Quando no fim da sua vida ele se arrepende, cego, no templo de Dagon, e ele faz uma oração sincera, arrependido, e ele crava os seus dedos das colunas e derruba tudo aquilo em cima dos filisteus. Sim, ele se retrata, ele se arrepende no final da sua vida. Mas às vezes eu me questiono, por que esperar estar tão arrebentado para se arrepender? Por que esperar a vida degringolar por completo para se arrepender? Queridos, não ande sozinho. Por mais que você seja muito bom no que você faz, entenda, sempre você vai ter uma fraqueza, que talvez é a força do seu irmão e um vai sustentar o outro. Como Moisés, que não sabia falar, e disse: Senhor, eu não sei falar, manda outro em meu lugar. Não, eu vou levantar Arão com você. Imagina se Moisés fosse perfeito, o ministério de Arão jamais teria existido. Pois é na fraqueza de alguém, ou na deficiência, ou na dificuldade de alguém, ou numa área que aquela pessoa não tem o dom, é que o meu vai se encontrar, e juntos vamos crescer, vamos avançar e vamos edificar para Deus e para nós, para a igreja, para a família. Então não ande sozinho. Não perca a capacidade de aprender. Não despreze os cabelos brancos, não despreze os conselhos dos mais velhos. Ouça, avalie, passe pelo filtro da palavra de Deus. Então tome uma decisão. Depois que você fez isso, trate suas fraquezas de caráter, irmão. Não varra para debaixo do tapete. Moisés teve que se expor diante de Deus. Moisés, naquela sarça, Deus disse: Moisés, bota a mão no seu coração. Ele botou, agora tira, está leprosa. Moisés teve que se expor na presença de Deus. Jacó teve que se expor. Ele lutou com o anjo, e o anjo falou o seguinte: qual é o seu nome? Eu sou Jacó. Ei, Jacó é enganador. Ao dizer o seu nome, eu sou Jacó, ele disse: eu sou enganador. Ele reconheceu aquele pecado que ele havia cometido contra o irmão lá atrás. Ali ele teve o nome mudado. Eu quero dizer uma coisa a você: o sucesso no reino de Deus começa no arrependimento. Trate suas fraquezas de caráter e não brinque, não flerta ou se associe com o pecado. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te ver forte. Porque a Bíblia fala que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso que o profeta disse: digo fraco, eu sou forte. Amém ou não amém? Por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas pastor, eu sou fraco. Sim, é por isso que você precisa de Deus. É por isso que você precisa falar o seguinte: Senhor, essa área aqui, se não for o Senhor, como Davi dizia: se não fora o Senhor, os meus inimigos teriam me consumido vivos. Feche os seus olhos hoje em nome de Jesus. Levante suas mãos bem altas. Eu quero, primeiramente, como sacerdote nesse lugar, como pastor nessa casa, como autoridade, eu quero hoje liberar uma palavra sobre a sua vida de revogação, de revogar todos os votos que você fez até hoje e que você quebrou e que você não cumpriu. Em nome de Jesus, hoje eu vim aqui tirar esse peso da sua vida.
para que você recomece, para que você tenha novas chances, para que você comece de novo, agora da maneira correta, em nome de Jesus, como autoridade neste lugar. Todo voto quebrado na sua vida, eu quero liberar uma palavra de revogação, em nome de Jesus. Arrependa-se disso hoje. Fala: Senhor, eu me arrependo por ter votado e não cumprido. Eu me arrependo de ter prometido e não ter feito aquilo que prometi. Hoje, Senhor, eu quero mudar isso, eu quero mudar essa história, eu quero mudar esse comportamento, em nome de Jesus. Como autoridade neste lugar, eu declaro hoje uma vida mais leve sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos hoje e faça a sua oração. Faça a sua oração neste lugar. Qual é a área da sua vida, qual é a falha no seu caráter que você vai orar hoje? Só você e Deus, dizendo: Senhor, é neste ponto que eu preciso da sua mão, é neste ponto que eu preciso da sua cura, é neste ponto, Senhor, que eu preciso da sua palavra, é neste ponto que eu preciso da sua força. Então, enquanto nós adoramos, faça hoje essa oração em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vamos. Levante as suas mãos. Hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de você deixar o peso para trás e falar: Senhor, eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo, agora mais forte. Agora, Senhor, não andando sozinho. Agora, Senhor, ouvindo os conselhos daqueles que já venceram as áreas que eu ainda patino, que eu ainda luto para vencer. Eu declaro, Senhor, que eu vou recomeçar e tratar a falha do meu caráter. E eu não vou brincar com aquilo que pode fazer o mal contra a minha vida, contra a minha casa. Então levante a sua mão hoje em nome de Jesus.